Nós começamos a edição desse 13 de maio, 133 anos da abolição da escravatura no Brasil, com a notícia de uma mulher de 48 anos que foi resgatada de uma chácara onde vivia há 5 anos como se fosse uma escrava. Vanessa Vitória, boa noite. A gente custa acreditar. Que informações você tem? Olá, Felipe, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, a gente custa acreditar, como você mesmo falou aí, mas ela já vivia há 5 anos nessa situação como empregada doméstica com essa família e por isso não recebia nada, nem sequer R$1, nem um tostão para trabalhar lá. E ela vivia num casebre, viu? Dentro da propriedade, criando os filhos em situação degradante. A Operação de Fiscais do Trabalho contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Aos auditores, a mulher falou que os patrões prometeram que no futuro ela receberia como remuneração um pedaço da terra, o que é ilegal. Não se pode combinar remuneração de um empregado desta maneira. E acabou que a mulher, sem receber nada, ela tinha que se virar como podia. Alimentava os 3 filhos com dinheiro do Bolsa Família e com doações de vizinhos. Além de fazer a manutenção da propriedade, com atividades como de jardinagem e até de limpeza da piscina, ela também era cuidadora de uma idosa que morava na chácara. Repito, tudo isso sem receber nada de salário. A patroa dela foi autuada, vai ser processada e vai ter que pagar aí os direitos trabalhistas retroativos. Essa mulher também assinou um termo aí se comprometendo em 30 dias retirar essa família desse trabalho lá, essa mulher que estava sendo feita de escrava dessa chácara que fica no entorno aqui em Águas Lindas de Goiás. Enquanto isso, a gente torce, né, Felipe, para que ela receba os direitos dela retroativos aí e consiga recomeçar a vida. É com você. Obrigado. Um mínimo de dignidade, né, que a gente acha que as pessoas têm com as outras e muitas vezes não têm. Por exames de DNA, um estuprador em série foi identificado pela Polícia do Distrito Federal. Ele agia há quase 10 anos atacando mulheres de todos os cantos do DF. Coisa muito séria. Vitória Mello, boa noite. Oi, Felipe, boa noite a você, boa noite a todos. O preso já está na carceragem aqui do Departamento de Polícia Especializada. Ele foi identificado depois que a polícia começou a investigar uma tentativa de estupro que ocorreu em janeiro deste ano lá em Planaltina. Pelo modo de agir do autor e características físicas, os agentes suspeitaram que ele poderia ser o mesmo homem que estuprou uma mulher em 2019 na mesma região administrativa. Este caso ainda estava em apuração. E nesta mesma época, em 2019, os peritos verificaram que o material genético do autor era o mesmo que foi encontrado em uma outra vítima de 2013 na Asa Norte. E também o mesmo material genético encontrado em uma outra mulher atacada em 2016 em Planaltina. Todos esses casos ainda estavam sem autoria determinada, até que as investigações levaram ao suspeito que se passava por motorista de transporte pirata para atrair as vítimas. Esse homem já havia sido preso pelos mesmos crimes, por esse mesmo crime em 1990 e em 2002. Então, a polícia acredita que outras mulheres podem ter sido vítimas deste homem. Então, quem quiser denunciar, é só ligar no 197 ou procurar uma delegacia mais próxima, Felipe, porque é muito importante fazer essa denúncia. Quanto mais denúncia tiver para o cara responder, maior é a probabilidade dele ficar mais tempo preso e a sociedade mais segura, né? Porque tem feito isso há muito tempo. Obrigado, Vicky, pelas informações. Falando de pandemia agora, a Secretaria de Saúde retomou hoje a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades. Está vacinando com a Coronavac e com a Pfizer, não é com a AstraZeneca. E não é mais necessário fazer o agendamento, basta que você leve documentos pessoais e o relatório médico que comprove a comorbidade até uma unidade de saúde ou drive-thru e tomar a vacina. Em edição extra do Diário Oficial, o GDF liberou casamentos, aniversários e festas particulares. Os salões de evento podem comportar até 50% da capacidade e devem manter as pessoas em distanciamento umas das outras. Será que isso é possível numa festa? Não vai ser permitido espaço para dança e aglomeração. O toque de recolher, que começa sempre à meia-noite, deve ser respeitado. Muitas farmácias aqui no DF já aceitam a receita médica por celular ou por e-mail. Agora, tem um projeto de lei da Câmara Legislativa que quer tornar essa prática uma regra. Com a pandemia, a consulta médica passou a ser feita assim.
virtualmente. O paciente marca um horário e de onde estiver é atendido. Se precisar de atestado, pedido de exame ou prescrição de medicamento, recebe os documentos pela internet. A gente fez uma conversa pelo WhatsApp, ele me pediu algumas informações e ele me mandou uma receita para eu tomar alguns medicamentos em casa e evitar estar indo ao consultório. A prática foi aceita depois que a Anvisa permitiu que médicos receitassem remédios de controle especial à distância. Entre eles estão antibióticos, anabolizantes e alguns tipos de psicotrópicos, como o Zolpidem, por exemplo. Já para os medicamentos que precisam da notificação de receita médica controlada, com vias amarelas e azuis, não é possível prescrever apenas via receita digital. Nesta farmácia tem um aviso que sinaliza o endereço de e-mail para onde a receita digital deve ser enviada. Mas é importante não confundir. O estabelecimento só recebe a prescrição digital com a assinatura eletrônica validada do profissional de saúde. Foto de receita física não vale. Ela acontece por meio de duas plataformas digitais, que hoje são as mais utilizadas pelos médicos, que é a plataforma da ITEC e da MEMED. E essas plataformas geram o receituário digital a partir do consultório do médico, que envia o arquivo para o paciente e o paciente transmite o arquivo para a gente, onde a gente faz a validação desse receituário e dispensa a medicação. Para validar a receita digital, o farmacêutico e o próprio paciente podem verificar no site do governo federal, identificando, por exemplo, se o médico está habilitado a prescrever os medicamentos. Dúvida ajuda, né? Muitas vezes a gente tem problema com estacionamento, com, digamos, o fácil de você se deslocar. Então, é uma coisa que eu acho que aconteceu agora na pandemia, mas que alguns atendimentos vão ser assim. Eu penso que no futuro isso pode ser mais frequente. A decisão da Anvisa é permitir esse tipo de prescrição durante a pandemia. A da Câmara Legislativa do DF é obrigar farmácias a aceitar esse tipo de receita. Hoje é uma realidade para todos nós as consultas remotas. Porém, as nossas farmácias e drogarias têm tido dificuldades de receber essas receitas emitidas por parte da telemedicina. Dessa forma, a gente vem regulamentar o recebimento dessas receitas de forma a dar segurança jurídica a todas as nossas farmácias e drogarias e tranquilidade para os nossos pacientes. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia, se o projeto de lei for aprovado, ele vai garantir que a receita digital continue sendo aceita nas drogarias, mesmo depois do fim da pandemia. O farmacêutico é o responsável por confirmar a veracidade do receituário e a conferência da assinatura eletrônica em sites específicos para isso. Depois que é feito o envio do arquivo digital, que a validação está correta, a gente imprime para poder fazer o arquivo da receita junto às demais, como se fosse um receituário comum feito à mão pelo médico. Posso fazer um intervalo? Nosso jornal volta já. O gerente-geral da Pfizer para a América Latina, depois hoje na CPI da Covid no Senado, e confirmou que o governo federal não respondeu às 5 propostas de vacina no ano passado. Sônia Guerreiro, boa noite. Oi, Malta, boa noite a você, a quem nos assiste. Foi isso mesmo, o executivo da Pfizer disse que começou as conversas com o governo brasileiro em maio do ano passado e que em agosto vieram os 3 primeiros contratos na tentativa de fechar a compra de vacinas. Isso não foi respondido. Em setembro foi enviada uma carta da Pfizer também ao governo brasileiro que só foi ser respondida em novembro, 2 meses depois. O executivo afirmou que se o Brasil tivesse fechado um desses primeiros contratos, o país já teria até março deste ano 3 milhões de doses da vacina. Mas, além disso, ele também confirmou que foi o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, que promoveu aí essa tentativa de diálogo. Bom, nesse momento o Brasil já fechou contratos com a Pfizer no mês de março e recebeu o primeiro 1 milhão de doses da vacina da Pfizer no final de abril. No total, são 200 milhões de doses contratadas para o Brasil. Só que esse primeiro lote de 35 milhões chega só em setembro e o restante até o final do ano. Malta. Muito obrigado, Sônia. Vem cá, trabalhar de noite, tipo começar a trabalhar agora, 7h30. É uma coisa que
você é obrigado a aceitar, né? Porque na maioria das vezes, a pessoa que se pudesse escolher trabalharia de dia, certo? Porque inverter o relógio biológico traz danos à saúde, mesmo que a gente se acostume com esse horário. Segundo o IBGE, aqui no Distrito Federal é entre a população negra que está o maior número de trabalhadores que batem ponto de madrugada. Ronaldo é barman há mais de 15 anos. Já estampou página de revista, foi reconhecido como o melhor profissional da área. Só que assim como estrela, ele brilha mesmo à noite. Está acostumado com as madrugadas. Eu amo a noite. A noite é maravilhosa. Eu gosto muito. A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE, mostrou que o Ronaldo está dentro do perfil de moradores do DF que trabalham no período noturno. De cada 100 trabalhadores que se autodeclaram pretos, 18,3% estão no serviço de madrugada. Porcentagens superiores das populações que se declaram parda ou branca. Para a coordenadora do Observatório da Saúde da População Negra, os dados refletem uma realidade histórica. O racismo, ele faz parte das nossas relações sociais, ele constitui o Brasil enquanto um país, né, dada a nossa experiência colonial e de escravização. Então, isso é um dos fatores que explica essa presença massiva de população negra nos trabalhos noturnos. Trocar o dia pela noite também pode ter consequências na saúde do trabalhador. A mudança interfere na alimentação, no humor e principalmente no sono. Depois de passar 7 horas aqui no bar trabalhando, o Ronaldo contou que dorme no máximo 4 horas por dia. Ele está tão acostumado com essa rotina que agora que o restaurante está fechando mais cedo por causa da pandemia, tem dificuldade de pegar no sono. Cheguei 11 e pouquinho em casa, 11h30, 11h40, e aí não consegui dormir no resto da noite porque meu organismo estava preparado para dormir 3, 4 horas da manhã. Então eu não consegui dormir, foi bem interessante. E você passa acabado, aí você fica destruído para a noite. E quando se diz que não tem nada melhor do que uma boa noite de sono, é verdade. À noite são liberados vários hormônios, como a melatonina, que é o hormônio responsável por manter o nosso bom sono de qualidade. O hormônio GH. Liberamos a serotonina, que é o hormônio que dá a sensação de bem-estar, que melhora o nosso humor, que está relacionado com o apetite. Também hormônios do apetite, como a grelina e a leptina, ou seja, à noite é produzida a leptina, que é o hormônio que dá saciedade. Mas quem precisa trabalhar não vai pedir demissão por causa disso. Precisa aprender a minimizar os danos de se passar a noite em claro. Se você trabalha à noite, quando você chegar de dia, você tomar um banho quente, você comer uma comida leve e você tentar dormir, por exemplo, de 8 até as 16 horas. E para isso, o ambiente tem que estar como um ambiente noturno, calmo, tranquilo, normalmente uma temperatura um pouco abaixo da temperatura ambiente. E a luz, é muito importante estar tudo escuro para que isso melhore o seu sono de qualidade. Eu gosto do quarto assim, que você não vê nem o dedo de tão escuro. Nosso jornal volta já. Em 2021, um dos países mais jovens do mundo completa 30 anos de independência. E para comemorar essa data, Brasília foi a cidade escolhida para uma exposição inédita na América do Sul. Eslovênia. Você sabe onde fica? A gente ajuda, vai! O pequeno país de 2 milhões de habitantes está localizado no leste europeu. O cenário parece um conto de fadas, castelos medievais, natureza exuberante, que só floresceu para o mundo depois de passar 46 anos escondido numa grande república socialista. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou e a Áustria-Hungria se desintegrou, ela se juntou à Croácia, que também era parte do Império da Áustria-Hungria, se juntou à Sérvia e eles formaram a Iugoslávia. Então, separatismo, no sentido de se defender a criação de um Estado nacional, esse movimento só ganhou força de fato na década de 1980.
holofotes viraram para a Eslovênia em 2016, com a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. É que a esposa dele, a primeira-dama Melania Trump, é eslovena. A modelo foi a segunda mulher na história a assumir o posto sem ter nascido no país norte-americano. Desde 2004, a Eslovênia faz parte da União Europeia, bloco econômico que reúne os países mais ricos do mundo. A Eslovênia é do tamanho de Sergipe. Tem uma população que é menor que a população do Distrito Federal. É um país, né, entre os da Europa Oriental, de longe, ele é o mais desenvolvido. A Eslovênia é um país jovem. Este ano completa 30 anos que se tornou independente. Foi em 1991, por coincidência, o mesmo ano em que eu nasci. Aqui em Brasília, a embaixada está comemorando a data com a exposição de um fotógrafo esloveno, que retrata centros urbanos de nações ainda em desenvolvimento, como a Índia. A história de uma sonoridade silenciosa mostra que nem sempre o urbano significa moderno. Aliás, longe disso, dá para ver bem no retrato da pequena cidade nas montanhas Haraz, no Iêmen. Ou em cenas como essa, onde mendigos indianos se apressam em ouvir os ensinamentos de Dalai Lama para receber um pouco de comida e dinheiro. Ele é muito bem reconhecido já, né, internacionalmente e globalmente, mas aqui no Brasil essa é a primeira exposição de Matthias Skrivits, a primeira exposição aqui no Brasil e toda a América do Sul, né? No Brasil, a comunidade eslovena é pequena. São cerca de 300 eslovenos e 5.000 descendentes. Para quem não conhece o país apelidado de Pequena Europa, tem a oportunidade de ver um pouquinho do trabalho de um artista de lá, até 30 de maio, no Centro Cultural Banco do Brasil. Para uma nação que nunca tinha autonomia política, né, tendo sua própria cultura, arte, né, como expressão dessa cultura, língua, isso é muito importante. Né? Tá achando que jornal no SBT também é muita cultura? A exposição segue em cartaz no CCBB até o dia 30 de maio. A pessoa só tem que retirar o ingresso no site que está aqui aparecendo o endereço na sua tela, mas não precisa pagar nada, tá? O ingresso é de graça. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. A gente fica por aqui. Já mandei beijo hoje? Queria só mencionar que o seu Cássio Tunes, que é o historiador que apareceu na reportagem, também é o nosso telespectador, para quem eu mando um abraço agora. Obrigado pela participação, pela audiência de todos os dias e a você de casa. Boa noite e até amanhã. Tchau!